Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você, o forte abraço. O meu muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Esse é um dos melhores programas de cultura da nossa região. Ele trata e fala de livros, escritores, poetas, repentistas, da boa música e do direito contemporâneo. É um momento de pura interação com o nosso eu científico e literário. Eu sou Ricardo Alfredo. A você aqui de toda a nossa região, o nosso muito obrigado por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com o melhor da nossa cultura e do nosso povo. Estamos todos os sábados, às 19 horas, na grade da TCM Telecom e aqui na TV Câmara, apresentando esse programa juntamente com vocês. Nosso convidado de hoje para essa edição, é o imortal escritor, professor doutor Marcos Araújo, conhecido aqui em toda a nossa região e no país também, né? Que é uma honra. O professor Marcos Araújo, ele é doutor em Direito Constitucional pelo programa de pós-graduação da Universidade de Fortaleza, Unifor, e tem diversas áreas concentradas. É mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2009, assim também como tem inúmeras áreas concentradas dentro desse assunto. É graduado em Direito pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte em 1988, professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, aprovado em concurso em primeiro lugar. Como professor, atua em diversas áreas, assim como já foi também coordenador da Advocacia Geral da União, foi um dos procuradores, no caso, né? Hoje, professor também da Prática Jurídica da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e as suas pesquisas do seu grupo está realizada dentro da socialização do direito na linha Sociedade de Informação e Direito Digital. E aí eu podia citar o período de mestrado e doutorado. O mestrado dele foi de 2009 até 2010. E também o doutorado de 2017 a 2021. Hoje, iniciaremos especialmente com um vídeo hino oficial da Arcejus, que tem letra de Tony, arranjo de Gideon Lima, nas vozes da doutora Elma, doutor Paulo Fernandes, no barítono Dani, no contralto Marcos Lima, sob a regência do mestre Gideon. Vamos ouvir o hino e a gente retorna em um segundo. Que brota dos ventos, celebrando o direito ao porvir, resistência, farol da liberdade, igualdade, aragem a te impelir. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes
Mossoró, de filhos impávidos, terno berço de um povo varonil, tu abençoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sodalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como Temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como Temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Bom, gente, hoje especial, como é um dia especial, um programa especial, a gente também está trazendo informações especiais. E hoje a gente traz uma informação da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Você pode até em casa ficar, mas ele trouxe a informação mais cedo, sim. A Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, a ACJUS, está trazendo aqui à cidade de Mossoró o ex-ministro, ex-deputado federal por São Paulo, também foi deputado federal aqui pelo Pernambuco, é advogado, um grande debatedor do direito, Roberto Freire. Ele vai cumprir uma agenda aqui na cidade de Mossoró e o cronograma é dia 28, às 8 horas, dia 28, às 5 horas, é a visita ao Jornal de Fato, lá com o jornalista César Santos. Também dia 28, às 19 horas, é a participação no cenário político aqui da TCM, dia 29, às 9 horas, este mês, hein, gente? Ele tem uma campanha de comissão, juntamente com a companhia da ACJUS, para visitar nessa campanha a reitora Cecília Raquel Leite, lá no gabinete da reitoria, dia 29, amanhã, às 11 horas e 50 minutos, estará no programa Observador Político, o programa do Lairinho, está lá juntamente com eles. E dia 29 às 18h30, lá no Teatro Alfa, né, do Mater Christen, o grande debate com a participação do acadêmico que está conosco hoje, nosso convidado Marcos Araújo. E aí, gente, nosso convidado especial é quem? Professor Dr. Marcos Araújo. E tem os convidados também, os convidados especiais que estarão lá conosco no Teatro Alphaville. Ele vai falar aqui um pouco sobre isso. Antes, vamos ouvir um pouco sobre um testemunho de José Wellington Barreto, presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais, fez questão, ligou, tanto ele como o Dr. Périx, professor da universidade. Ricardo é Marcos, disse, rapaz, deixa eu mandar um videozinho para ele de 1 minuto. Eu fiquei tão feliz com deixa eu mandar. Eu disse, quem manda é o senhor. O senhor manda na gente, quanto mais nos vídeos. Não, porque eu quero falar. Eu disse, vamos. Então vamos ver um videozinho, 2 vídeos. Um testemunho sobre Marcos Araújo, foi feito por Dr. José Wellington e o Dr. Francisco Pérez, nosso querido irmão e amigo. Vejamos os vídeos. Meus amigos, telespectadores da TV Câmara, do programa Memória Acadêmica Trajetórias, estamos chegando aqui na condição de amigo, também do presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, para prestar aqui esse simples, porém de coração, depoimento sobre a figura do Dr. Francisco Marcos Araújo, um dos maiores juristas aqui do Rio Grande do Norte, do Nordeste brasileiro, professor da universidade, né, acadêmico da CEJUS e um benfeitor social aqui da nossa cidade. Queremos parabenizá-lo por esse trabalho, por essa ação que ele sempre faz, não só à disposição da CEJUS, mas de todas as comunidades moçoroenses e também pelo trabalho como profissional do direito, grande jurista que o é. Parabéns ao Dr. Marcos Araújo e aproveitamos já para desejá-lo um feliz aniversário que se aproxima agora. Um grande abraço, parabéns, Dr. Marcos Araújo. Bom dia para todos. Eu gostaria neste momento aqui, juntamente com meu amigo presidente da CEJUS, Wellington Barreto, quero também desejar ao meu prezadíssimo amigo Marcos Araújo, grande professor, que foi meu companheiro lá na Faculdade de Direito também. Eu era professor na faculdade e ele também. Grande professor, grande jurista,
pessoa excelente. Eu nunca conheci uma pessoa tão excelente, de uma índole tão maravilhosa como o nosso querido professor Marcos Araújo. Quero também desejar, neste momento que estou aqui no seu escritório, um feliz ano aniversário, que é no dia 31 de agosto. Muito obrigado. Muito bem, gente. Como eu disse a vocês, hoje é um dia especial. A gente conseguiu tirá-lo lá do seu gabinete, dos seus afazeres, para conversar um pouco conosco e levar um pouco da sua cultura, o nosso povo. Nosso povo, ele é um povo bom, carente de muita cultura, de muito conhecimento, e que a gente tem percebido diante dos dias que as pessoas hoje desejam conhecer, saber, para poder conversar, dialogar, ter a sua própria posição. Isso é belo na sociedade, quando a gente já percebe que há uma sociedade se organizando cada dia. Nosso convidado especial é o professor Dr. Marcos, como eu costumo chamar, Marcos Araújo. O nome completo é Francisco Marcos Araújo. Doutor em Direito Constitucional e uma das principais, diríamos assim, uma das principais relevantes também, pessoa da nossa sociedade atual, com seu pensamento importantíssimo. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor Dr. Marcos. Nada, muito obrigado pelo convite, Ricardo. Para mim é um prazer estar aqui. Um abraço ao telespectador, o privilégio de tê-lo na casa, né? Você que constrói e informa tão bem, não só sobre cultura, sobre direito, sobre cidadania. E você falava da evolução da sociedade, vivemos tempos necessários, né? Informação. Na sociedade nós vivemos hoje uma sociedade da informação. Para se ter uma ideia, o que um homem médio do século XIX aprendia num ano, ou na vida inteira, hoje se aprende num dia. A informação que o homem do século XIX recebia na sua vida inteira, hoje um homem do presente, ele recebe apenas num dia. E aí o seu parâmetro, né, o seu programa, ele serve justamente para isso, para também levar informação, socializar a cultura, né, direito e tudo mais. Para mim é um privilégio estar aqui com você. Marcos, eu tenho uma mania feia. Eu costumo dizer isso, que sou um cidadão com formação rural e urbana. Costumo dizer isso a todo mundo quando me pergunta. Eu tenho uma formação rural pela universidade e tenho formação urbana também pela universidade. E eu gosto de uma coisa chamada paz. Eu gosto de começar por aí. Fala um pouquinho do seu pai e de sua mãe, Marcos. Meus pais também são homens campesinos. Eu venho de uma formação rural e aí uma formação familiar, né? A minha família é campesina. Eu também iniciei meus primeiros anos de vida era no ambiente rural, com agricultura, e a educação foi a mola mestra que transformou a vida da minha família. Meu pai saiu do campo para ir para a cidade, para o subemprego, como é comum a todas as pessoas do campo que vão para a cidade. Por isso os cinturões periféricos se formam nas grandes cidades, são geralmente pessoas que vêm do campo ou sem formação acadêmica alguma, e ele levou os filhos para a cidade para estudar. E por essa iniciativa dos nossos pais, os nossos irmãos, que são 9, é uma grande família, todos estudaram, todos tiveram curso superior, se graduaram, pós-graduaram alguns, e foi a redenção econômica, foi justamente o saber. Dizia Amartya Sen, que é um economista, criou o indicador econômico de desenvolvimento social das nações. Ele diz que o maior bem social e econômico é a educação. Então a educação transformou nossa existência. E como foi essa chegada de vocês na cidade de Mossoró? Eu gosto de contar essa história porque eu já fui de tudo um pouco. Meu pai veio para Mossoró e seu Ari, ele arrendou um quiosquezinho pequeno, um barzinho, que era Seu Pitias, em frente ao Colégio Estadual. Então lá nós vendíamos salgados, e era o forte lá para os estudantes do Colégio Estadual, ali na Jeremias da Rocha. E eu e meu pai, nós moramos, a família ficou em Pau dos Ferros, de onde eu sou natural, e eu e meu pai moramos nos fundos desse bar. Então era um quartinho lá,
onde a gente assava os salgados. Eu era preparador de salgados. E a gente assava à noite para vender pela manhã, logo em seguida. Então o cheiro de óleo me era impregnado na minha pele, né, nos meus cabelos, quando eu tinha. Esse cheiro de óleo era evidente. Depois eu fui ser cobrador, garçom e tudo mais. Então a nossa vida foi essa, nesse pequeno bar. Depois meu pai mudou e fez uma marmiteria no Inocop, no bairro Inocop, onde nós crescemos. E foi a fonte de provisão econômica que trouxe os outros irmãos e a essa mudança de Pau dos Ferros para Mossoró. Professor Marcos, na vida a gente tem pontos que marcam, principalmente familiar. Eu tive uma convivência com meu pai, razoável. Se pelo menos 2 pontos aí que marcou sua vida, a sua convivência com seu pai e com sua mãe. Da minha mãe, minha mãe era uma costureira que ela costurava com tanta intensidade. Minha mãe ela ainda é viva, tem Alzheimer em altíssimo grau, ela não reconhece mais os filhos, mas ela tem o amor e o reconhecimento perpétuo dos filhos. Ela era uma costureira que ela trabalhava, na nossa casa não tinha energia elétrica, e ela trabalhava debaixo de um poste à noite fazendo costura, né, para poder cumprir os compromissos. Então ela trabalhava de dia e de noite. Meu pai era um exímio trabalhador também, sempre por muitas horas. Então eu digo sempre que os melhores professores que eu tive na vida foram os meus pais. Eu tenho uma vivência acadêmica de mais de 20 anos, se juntar graduação, pós-graduação. Eu passei mais de 20 anos numa cadeira como estudante. E eu posso contar que na minha existência nenhum professor foi mais eficiente, mais didático, mais responsável e que me introduziu mais na mente do que meus próprios pais. Minha mãe, eu aprendi preceitos para a vida inteira sobre honestidade, integridade, seriedade. Aquilo que não é seu, não lhe pertence, então você não pode querer. Até como isso de meu pai, talvez eu tenha... Todos os dias eu tento aprimorar a simplicidade e a humildade. Meu pai, ele era um homem que tinha uma condição depois social razoável, era bem relacionado, mas meu pai nunca teve um carro. Ele não queria um carro, ele andava a pé e de bicicleta. Mesmo os filhos podendo propiciar, ele nunca quis um transporte. E ele coletou e ele mostrou que os maiores valores que um ser humano pode ter é a amizade, a solidariedade e o reconhecimento como ser social, então como pessoa social, por caridade e tudo mais. Então, eu acho que desses exemplos, se eu não sigo, ou se eu não conseguir cumprir, eu não fui um bom aluno, porque esses valores eles nos passaram aos filhos com muita altivez. E na infância, alguma coisa lhe marcou, Marco, na infância? Eu acho que eu tenho muitas marcas da infância e marcas boas. Por exemplo, uma coisa que nunca me foi uma tristeza foi a pobreza. A nossa família passou necessidade e tudo mais. Então eu não tenho isso como uma recordação negativa. Mas recordação positiva eu tenho da infância muitas boas recordações. A dureza das minhas primeiras professoras. Eu ainda alcancei uma época da professora que usava palmatória, né? Então, o rigor nas palavras, o rigor, eu digo sempre que eu tenho uma professora, a minha calvície, se deve a uma professora chamada Bibita, que ela gostava, quando o menino não respondesse a pergunta certa, ela colocava a aliança na curvatura do dedo e dava um pequeno croque na cabeça, algo inimaginável para a pedagogia moderna. É verdade. Acho que os psicólogos hoje morreriam de infarto se Bibita falasse nesse método, né, conservador e de castigo para as crianças. Então, eu acho que a minha infância foi marcada por essas intimidações que me faziam estudar, não por querer, ou não mas por dever. Então, acho que esses predicados eu conservei na minha memória. Muito bem. Pessoal, vamos assistir 2 pequenos vídeos dentro desse nosso assunto para a gente adentrar sobre diversos assuntos de direito e da própria academia. O primeiro vídeo é a
a Constituição de 1988. E o segundo vídeo é um testemunho de Canidé. Canidé foi presidente da OAB e Wanda Jacinto. Fizeram questão, a gente vai querer mandar também, porque eu vi o comentário. Então, vamos assistir esses dois testemunhos sobre Marcos Araújo, o professor Marcos Araújo, doutor Marcos Araújo, que está conosco dando essa honra, e sobre a Constituição Federal de 1988. A década de 1980 viu o fim da ditadura militar no Brasil. Vivia-se o processo de redemocratização. A Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 1987, trabalhou por 20 meses para elaborar uma nova Constituição. A sociedade civil participou ativamente. Era um documento a Constituição, mas naquele momento, 1988, era também muito mais do que isso. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Um pequeno noticiário veiculado em rede nacional de televisão acompanhou diariamente as atividades da Assembleia Nacional Constituinte. Em 5 de outubro de 1988, o Diário da Constituinte encerrou suas atividades. Foram 763 edições, 2 vezes por dia no ar. O Brasil tem nova Constituição. 3h20 da tarde. O presidente Sarney chega ao Congresso e com a execução do hino nacional começa a festa da promulgação. No plenário da Câmara dos Deputados, palco das votações e dos grandes debates da Constituinte, o primeiro ato da promulgação, a assinatura da carta pelo presidente Ulisses Guimarães. Depois, o juramento solene. E falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Declaro manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. A seguir é a vez do presidente Sarney. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Agora é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Rafael Maier, quem faz o juramento. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Falando em nome dos constituintes de 88, o senador Afonso Arinos lembra que a função política é sinônimo de liberdade democrática e pede o respeito à nova carta. Derrubar a Constituição, execrar os políticos, é derrubar a liberdade, para entregar a política atual a outra política, isto é, a outro tipo de governo não declarado, que teria em mãos a sorte e o destino do povo, e com ele o próprio futuro da pátria. Em nome dos representantes estrangeiros, o presidente da Assembleia Legislativa de Portugal, Vítor Crespo, exaltou a nova Carta Brasileira.
Por último, fala o presidente da Constituinte. Sua voz é firme, ora brincalhão, ora enfático. Ulisses Guimarães lembrou as pressões. Não nos desmoralizamos capitulando ante pressões aliciadoras e comprometedoras. Não desertamos, não caímos no caminho. Alguns a fatalidade derrubou. Virgílio Távora, Adair Ferreira, Fábio Lucena, Antônio Farias, Norberto Suantes. Pronunciamos seus nomes queridos com saudade e orgulho. Cumpriram com o seu dever. O discurso foi marcado pelo repúdio às ditaduras. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. No fim, o apelo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Olá, Ricardo Alfredo. Olá a todos que nos assistem. É sempre um prazer muito grande fazer parte do programa Memórias Acadêmicas Trajetórias. Hoje, em especial, trazendo à luz, dos caminhos percorridos pelo nosso grande amigo, Dr. Marcos Araújo, amigo e confrade. Falar sobre Dr. Marcos é sempre um privilégio muito grande. Bom filho, bom marido, bom pai, bom amigo e por aí vai. Como grande cidadão do mundo, ele sabe levar a palavra certa em todos os ambientes em que ele se insere. É dono de uma personalidade única, capaz de, através do sorriso, transmitir alegria, paz e segurança ao mesmo tempo. Sua maravilhosa atuação profissional jurídica o eleva sensivelmente. E o que falar, da sua oratória rotineira, rica em palavras certas, que retumbam lá no íntimo do seu espectador, levando a reflexões certeiras. Além de tudo isso que ele faz e é, naturalmente, ele ainda nos presenteia diariamente com o Evangelho. Então, Dr. Marcos, receba o nosso carinho, nosso grande carinho e um abraço forte, caloroso. Amigo, você telespectador que está assistindo o programa Memória Acadêmica Trajetórias, hoje eu venho aqui falar do professor, confrade, doutor e especialmente meu amigo Marcos Araújo, Francisco Marcos de Araújo, professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, UERN, grande advogado, mentor intelectual, muitas vezes, e algumas das vezes troquei ideias com ele, trabalhei juntamente com ele em alguns processos judiciais. O amigo e irmão Marcos Araújo hoje está participando desse programa, falando especialmente, além de sua trajetória de vida, da sua trajetória profissional, mas também falando do debate que vai ocorrer na Academia de Ciências Jurídicas Sociais, Pensando Mossoró, e falando sobre o nosso Brasil, juntamente com o ex-deputado federal e ex-ministro Roberto Freire. Convido a todos a participarem lá no Teatro Alphaville. Será um grande momento, um momento especial para a cultura de Mossoró e para o aprendizado de toda a cidade. Marcos Araújo é o baluarte da nossa advocacia brasileira, ele que foi estou aqui em Brasília, no Conselho Federal da OAB, Marcos Araújo que foi um dos nossos lutadores e defensores da OAB Mossoró, esta que presidi no ano de 2016.
Um abraço a todos, um abraço Ricardo Alfredo, nosso presidente Hélio Barreto, e em especial ao professor Francisco Marcos de Araújo. Você assistiu aí os 2 pequenos vídeos, não são vídeos longos, 2 testemunhos, Wanda Jacinto, professora Wanda Jacinto, muito conhecida em Mossoró. Demais, eu fui garçom para servir muito a professora Wanda. Pessoa extraordinária. Ela Jacinto, marido da pessoa maravilhosa também. Meu abraço, Jacinto, grande amigo, grande irmão. E Canidé nem se fala, né? Canidé é aquela pessoa... demais. Canidé, nosso conselheiro federal. É verdade. E uma pessoa maravilhosa, Canidé. Quando eu encontro Canidé, ele tem alguma coisa a me dizer. Eu nunca encontrei Canidé para ele não ter alguma coisa a me encontrar. Não, você corre demais, para aqui 2 minutos, quero falar com você um negócio. Canidé, um abraço, Canidé. Obrigado pelo vídeo que você mandou aqui. O professor Marcos ficou feliz e vai assistir tudo novamente em casa. Bom, professor Marcos, adentrando a Academia Moçoroense de Letras, que é um assunto que a gente vai falar na frente também, de possibilidades. Vamos falar da Sejus, Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Como se deu a sua chegada nessa academia? Para mim foi um privilégio participar. Eu fui convidado por Dr. Wellington Barreto para participar da academia e ele já tinha convencido, assim, eu sou meio refratário à convivência ou à titulação acadêmica, esses negócios, eu nem coloco em nenhum documento que sou doutor e tudo, porque precede a titulação, muito antes disso, o valor humano. Então, eu não tenho... Os rótulos, para mim, não contam muito. Então, quando eu fui convidado para ser membro da academia, eu relutei e não quis aceitar. Eu digo, eu não tenho nível para ser acadêmico, não, nem devo participar da academia. Mas o Wellington, com muita maestria, o nosso presidente, ele trouxe Padre Sátiro para a academia, como membro vitalício e como titular de uma cadeira vitalícia, e me arrastou. Padre Sátiro foi quem me convenceu a participar da academia. Não, aquele jeito de Padre Sátiro. Mas a gente vai lá para conversar. Então ele minimizou a pertença na academia, ou participar da academia, e logo em seguida, eu ainda fui refratário, mas quando disseram assim, você vai ocupar a cadeira de Monsenhor Américo Simonetti, então eu me senti especialmente tocado e achei que deveria fazer isso, porque eu fui coroinha de Monsenhor Américo Simonetti. Então, na igreja, lá na catedral, eu fui coroinha e um amigo pessoal dele. Um amigo pessoal dele a tal ponto de, quando ele falecido, fui eu que fiz o inventário do quase nada que ele tinha deixado. Então, eu tinha um apreço e uma convivência muito grande com o Monsenhor Américo. Eu achei que talvez pela amizade, pela evocação do passado da minha relação com o Monsenhor Américo, eu não poderia declinar deste convite. Então estava Padre Sátiro, que foi um pai espiritual, um amigo muito querido, e Monsenhor Américo me impelindo a fazer parte da academia. Então aceitei, achei um honroso encargo, eu diria sempre que eu não mereço, mas agradeço a lembrança. E quando entrei na academia, estabeleceu-se um vínculo muito afetivo entre todos os acadêmicos. E hoje eu me sinto muito acolhido e é uma academia que é muito atuante. O presidente Wellington é extremamente, eu digo sempre, que ele é um dínamo, já está com 3.800 volts de energia permanente. Então, o presidente Wellington, ele movimenta a nossa academia como ninguém. Todos os dias tem quase uma visita, uma movimentação. Então eu me sinto bem estando na academia. Muito bem. Pessoal, a gente vai dar uma paradinha de 1 minuto, você vai tomar um pouquinho de água, ligue e convide alguém, e hoje é um programa especial. Arrancamos do escritório com muita dificuldade dos seus afazeres, o professor Dr. Marcos Araújo, que é essa pessoa extraordinária, humana, coisa rara no meio social. Voltamos em 1 minuto. Serviço de emergência CIOTS, em que posso ajudar? Moça, me ajude! Ele está me batendo, vem rápido! Mantenha-se em um local seguro, as viaturas estão a caminho. Em caso de violência contra a mulher, não esconda, denuncie. Conte com a Patrulha Maria da Penha. Prefeitura de Mossoró.
Bom, gente, estamos de volta com o programa Memória Acadêmica Trajetórias, hoje especialmente com o professor Marcos Araújo conosco. Você, bloco passado, viu Canidé Maia, ex-presidente da OAB, conselheiro federal hoje da OAB, e professora, poetisa Wanda Jacinto, trazendo testemunho sobre Marcos Araújo, como também a Constituição de 1988, trazida, comentada por Ulisses Guimarães. Bem inteligente, rápido e claro, os comentários dele. Professor Marcos, nos traga algumas informações importantes que a gente, curiosamente, historicamente, quer saber. É sobre o Padre Américo. Sim, Monsenhor Américo Simonetti era um dos homens mais inteligentes. O que é interessante, a igreja deixou um legado de inteligência muito grande na humanidade. Primeiro, não haveria civilização, eu acredito, sem a participação da igreja, porque a Igreja Católica, por exemplo, ela é responsável pelas primeiras universidades. As primeiras universidades eram católicas, foram fundadas por frades capuchinhos. Então, Bolonha, né, Universidade de Bolonha, Milão, etc., principalmente na Itália. Se a gente puxa para o Brasil, nós vamos ter a São Vicente, que é a capitania São Vicente, que vem ser São Paulo. As primeiras escolas também foram trazidas por José de Anchieta, né, os primeiros evangelizadores. Inácio Loyola, fundador de escolas, das escolas jesuítas. Então, nós vamos ter a participação. Monsenhor Américo, tudo que existe em Mossoró, de dimensão social, foi a igreja que fez. Por exemplo, o Hospital Duarte Filho, a APAMIM, a Rádio Rural, né, o Abrigo Amantino Câmara, a Casa do Estudante. Verdade. Então, a participação ativa da igreja. Monsenhor Américo era um dínamo para trabalhar. Monsenhor Américo, ele transformou o pároco anterior da catedral, era Monsenhor Huberto Brüning, o alemão, era uma pessoa muito contida, e é moralista, conservador, né? E Monsenhor Huberto Brüning, a festa de Santa Luzia era algo muito restrito. Era uma procissão, algo pequeno, tal. Vem de ser novo pároco Monsenhor Américo Simonetti, e ele faz de Santa Luzia, da festa de Santa Luzia, a maior festa popular a um santo do interior do Nordeste brasileiro. Então, não se conhece, na época de Santa Luzia. Hoje é bem mais fácil porque tem a capilaridade da informação, as capitais conseguem fazer grandes movimentações. Mas nós tivemos festa de Santa Luzia com procissão de 50 mil pessoas trazidas, quando na época ainda não se dominava os meios de comunicação sociais. Então, trazido 40 mil pessoas. E Monsenhor Américo, ele foi importantíssimo na vida de Mossoró. Ele era professor, foi professor da rede estadual de ensino, era um educador por excelência. No processo educacional foi menos importante do que Padre Sato, porque Padre Sato fundou muitas escolas, mas Monsenhor Américo foi professor universitário também. Então, ele tem aqui um legado cultural relevantíssimo, e na fé nem se fala, porque ele, como pároco, digamos, nós não tínhamos ainda um pentecostalismo tão evidente. A igreja dominava o catolicismo, mas nós temos uma participação muito boa dos evangélicos como copartícipes da educação cristã. Então, os evangélicos, eles contribuíam muito bem. Nós tivemos um episódio com o Monsenhor Américo que eu posso destacar, que foi muito triste, foi a quebra da imagem de Santa Luzia, né, dentro da catedral, por uma pessoa... Eu lembro desse fato. Né, então, uma pessoa triste, estimulada talvez por uma igreja pentecostal que ficava em frente, ou ninguém sabe, o pastor da igreja pregava contra as imagens. Nós tivemos um pastor dessa igreja lá em São Paulo quebrando a imagem de Nossa Senhora. Então, isso, Nossa Senhora Aparecida, isso estimulou um dissenso social, um dissenso religioso, e Monsenhor Américo e Dom José, na época o bispo, souberam com muita habilidade resgatar isso. Falou-se de esgarçamento do tecido social, Dom José, e ele soube reconstruir. Então, a relevância de Monsenhor Américo para a cidade é inegável, né? Então, o legado dele, seja na Rádio Rural, a comunicação, ele instituiu com a Rádio Rural
horários de comunicação muito próprias. Por exemplo, ele levou a missa do bispo, que era a missa das 9, para todo o interior do estado. Dom José celebrava a missa, a comunicação, a informação, abriu espaço para os sindicatos. Ele tinha uma formação que hoje talvez pudesse ser categorizado como se fosse progressista, porque os sindicatos rurais tinham horários, né, cativos na rádio rural. Ele tinha integração com os jovens, com a juventude e com a juventude católica. Então, Monsenhor Américo nos faz muita falta. Padre Guimarães, um dia, professor Marcos, ele me encontrou e disse: eu descobri um negócio. O que é? Quando tu era menino, tu ficava no quintal da tua casa, ensaiando. Eu disse: ensaiando o quê, homem? Ele disse: você ficava ensaiando bem alto, que me contaram. Mossoró com alegria, sal da Santa Luzia. Aí eu disse: mas rapaz, você descobriu isso como, Padre Guimarães? Ele disse: conversando com seus vizinhos que eu conheço. Você era menino, ficava no quintal ensaiando isso o dia todo enquanto estava em casa. Ele gostava de bordões. Então esse é um bordão que ele criou e se perpetuou. E até hoje a gente conhece, e nacionalmente se conhece esse bordão que ele criou. Eu gosto de bordões também, de vez em quando eu crio um ou outro. Um bordão. É uma forma de comunicação breve e direta, né? O bordão faz com que a gente rememore sempre. Então, se a gente disser Mossoró com alegria, tem que complementar a saúde da Santa Luzia. Exatamente. Muito bem, professor Marcos, e em relação a livros? Livros, eu tenho bibliofilia. Bibliofilia é uma doença, é um apego a livros, é loucura por livros. E eu gosto especialmente dos livros antigos. Eu tenho, por exemplo, o Código Civil, uma edição de Demolon-Folt, do Código Civil francês de 1804. Então eu tenho um livro com mais de 200 anos, conservados. É uma editora francesa. Eu tenho um livro sobre a Revolução Francesa com 165 anos. Eu gosto de livros antigos e conservo eles, né? Eu tenho uma biblioteca razoável e eu não me afeiçoei à leitura por telas. Os livros eletrônicos, eles me entediam, porque não são interativos, ao meu ver. O bom livro é aquele que eu gosto de pegar, manusear e marcar, para grifar. Grifar frases, tentar memorizar passagens, e no eletrônico me dá uma dispersão, sabe, Ricardo? Então, eu devo tranquilamente ter, acho que talvez mais de 5 mil livros, mas os mais antigos são os que me dão predileção da leitura, e vez por outra eu faço releitura deles. Então, eu tenho alguns livros, eu tive o privilégio de adquirir livros antigos de sebistas do país inteiro e fora do país. Eu, de certa feita, estava num passeio na Itália e adquiri, eu vou a esses livreiros antigos, que nós chamamos de sebistas, eu não gosto bem dessa expressão, mas eu fui num livreiro em Florença e perguntei o que ele tinha de constitucionalistas brasileiros. E ele me trouxe vários livros, e um deles era em forma de livro, mas era a tese de doutorado da professora Ada Pellegrini Glinover, que ela tinha tido como orientador Mauro Capelletti. Então ela tinha feito a dedicatória da tese de doutorado de 1979 para Mauro Capelletti e entregou a ele. Mauro Capelletti morreu, tinha 60 mil livros, é um processualista mundialmente famoso, autor da teoria das ondas do processo. E Mauro Capelletti, a família, vendeu os livros para livreiros. Dividiu com os livreiros lá de Florença. E eu tive o privilégio de adquirir este livro, esta tese, datilografada ainda, né, 1979, datilografada, e eu comprei e cheguei, a professora Ada tinha 88 anos de idade, mais ou menos, eu acho, 89 na época, e eu consegui o endereço dela e mandei o livro para a professora Ada de presente, devolvendo. E contei que tinha sido o resquício, que eu gostava muito de livros, e eu mandei o cartão contando a história, dizendo que o professor Mauro Capelletti tinha falecido e tinha vendido o livro. E ela me devolveu o livro educadamente, dizendo que ela já tinha um apartamento lotado, e que com o óbito dela, de certeza a família faria o mesmo que fez com Mauro Capelletti, que ela devolvia o livro para que eu ficasse guardião. Então tem livros, eu tenho livros que têm história, né?
Eu tenho uma coleção de Pontes de Miranda, o Tratado do Direito Privado, com rascunhos pessoais dele nos livros. Então, essa minha afeição a livros é antiga. Eu gasto uns bons trocados em busca dessas raridades, embora sabendo que no futuro o destino vai ser o mesmo de Ada Pellegrini, de Mauro Capelletti e tudo mais. Eu me lembro dos livros de Dorian Jorge Freire, né, que foram dispersos por aí. Dele. A biblioteca dele, né, que se perdeu. É uma grande verdade. E os seus, sua autoria? De minha autoria eu tenho 2 para serem publicados brevemente e tenho 3 publicados. Assim, técnico eu tenho 1, apenas eu sou assim, muito comedido em publicações técnicas, mas adoro publicar ou de fazer livros sobre os outros. Eu tenho e adoro ver alguém se realizar recebendo um livro contando sua história. Tem um livro que é a biografia do Dr. Cícero Alves de Souza, um juiz que esteve aqui muito importante, né? O Semeador de Fé e Justiça é um livro que eu conto a história dele. Ele tinha se aposentado, estava um pouco depressivo, e eu fui e resgatei a história dele para dizer a importância dele, né? Eu tenho um outro livro que conta a história de Paulo Lopes Saraiva, é uma biografia. Então, a princípio, eu tinha um pouco, e esse livro quem coordenou, eu escrevi parte do texto junto com Natan Figueiredo, que é um jornalista local. Tem um de poesias que eu publiquei, isso é uma publicação de um grande amigo, tutor religioso, Camilo, que era um de poesias. E tem um livro técnico, então esse é só de Camilo, foi ele que eu publiquei apenas, né? E prefaciei, fiz algumas coisas. E tem um livro técnico em parceria com outras pessoas, e tem artigos jurídicos publicados em revistas nacionais e estrangeiras. Mas isso não me exalta muito, não. Eu não tenho aquela história que o homem se realiza quando planta uma árvore e faz um livro, publica um livro e tem um filho, não. Eu não tenho muito essa presunção da intelectualidade, não. Eu tenho minhas limitações. Dizia Sócrates, cognite ipsum, conhece-te a ti mesmo. Eu me conheço e eu não tenho essa vocação de literato. Eu sou mais um homem vocacionado, talvez, para a palavra, para o diálogo, a escrita. Eu escrevo, mas textos isolados. Eu publico como textos isolados, artigos isolados. Eu tenho escritos que daria para publicar vários livros, e agora tenho 2 que realmente eu vou publicar, que é um doutorado e um sobre liberdade de expressão em tempos de digitalidade. Nesses tempos digitais, a liberdade de expressão. Deixa eu só dar uma paradinha aqui e voltar um pouco no tempo. Eu acho o doutorado um caminho de humildade, na minha visão. Alguns se perdem na estrada, porque é um caminho de humildade. Quem faz sabe. Não sabe um pouquinho desse seu doutorado, Marcos? Esse doutorado é interessante. Eu fiz mais por uma exigência acadêmica. Eu sou professor da universidade há muito tempo, então eu tinha mestrado já, e na universidade parece que a qualidade do professor só se mede se você tiver uma titulação acadêmica, em que pese ser um professor antigo. E aí tive que fazer em Fortaleza, com o sacrifício de assistir aulas lá, ia 3 vezes por semana, e voltava devido ao meu trabalho, assistia aulas de manhã, voltava à tarde, 3 vezes por semana, em suma. Foi uma experiência muito boa, foi um doutorado que eu fiz presencialmente, né? Eu fui lá, convivi com grandes intelectuais, os cearenses, os professores cearenses, eles são de nível internacional. Tive o privilégio de conviver com juristas de nomeada, de muita relevância, então eu guardo boas memórias, e eu fui mesmo como estudante de cadeira, e eu digo sempre que a titulação acadêmica não acresceu nada, mas as aulas sim.
Eu digo, diploma para mim eu nem penduro, nem uso em canto nenhum, porque eu acho que não me acresceu o diploma não, mas o aprendizado, e eu me rotulo como eterno estudante. Todos os dias eu estudo, leio ainda 2, 3 horas por dia para poder me manter sempre atualizado. Que coisa boa. Oh, pessoal, a gente vai ficar aí, vocês vão ficar em casa, assistindo o grupo Encanto, vendo aquelas vozes belíssimas, Dr. Elma, Dr. Paulo, de Dani, cantando uma das canções mais bonitas que eu já vi eles interpretarem, e eu gosto, que é a Oração de São Francisco. Vamos assistir e a gente volta com o terceiro e último bloco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A Operação Mossoró Limpa não para! É varrição de rua, limpeza de canal, galeria, capinagem e muita retirada de lixo e entulho. Mas peraí, vamos ajudar, meu povo! Não jogue lixo nos canais e galerias, não jogue resto de pó e entulho por aí. Jogue seu lixo no lixo, faça sua parte por uma cidade mais limpa e melhor. Prefeitura de Mossoró! Muito bem, gente, estamos de volta com o nosso último bloco aqui do Memória Acadêmica Trajetória. Você que ligou a TV agora, estamos especialmente, nosso convidado hoje especial, o professor Dr. Marcos Araújo, trazendo aqui diversas visões e deixando um legado para a sociedade juntamente com esse programa. Professor Marcos, o senhor do Oeste nasceu ali em Pau dos Ferros, é verdade? E Padre Sato era uma figura extraordinária. Ele nos fala um pouco dessa sua relação com o Padre Sato. Além da afinidade da origem, Padre Sato também era pauferrense. Em 2 momentos, a minha vida cruzou com o Padre Sato. O primeiro momento eu era do Centro Acadêmico Rui Barbosa, da Faculdade de Direito, em 1985, quando Padre Sato assumiu a reitoria da universidade, estava quebrada. A UERN, a FUERN na época, a FURN, ela era uma instituição privada que Padre Sato foi convidado, tinha quebrado, ela não estava pagando os professores, e eu cheguei a pagar, inclusive. Apesar
como acadêmico, como estudante de direito, se pagava uma pequena taxa, uma mensalidade. E havia um movimento pela estadualização. Então, o PADSAT foi convocado para brigar pela estadualização, porque o município de Mossoró fazia aportes financeiros para a universidade. Ele era o principal mantenedor, o município de Mossoró. E o município deixou de fazer aportes. Então, a universidade estava sem pagar professores e tudo mais. PADSAT, nesse momento caótico, foi chamado para ser reitor e ele aceitou para passar para o processo de estadualização. E quando ele assumiu, a primeira coisa que ele fez foi convidar os líderes de diretórios acadêmicos para ter uma reunião para propagar ou disseminar a luta da estadualização. E foi aí, digamos, o meu primeiro momento, embora eu já conhecesse, não tivesse, mas não tinha convivência. Então nós convivemos juntos neste momento, na elaboração de textos, na divulgação das ideias, na fala do estudante. Então era o DCE e os diretórios acadêmicos e os centros acadêmicos de cada faculdade, então eu passei a conviver com ele. Nesse momento da estadualização, eu concluí o curso, fiquei próximo a ele, passei a conviver como advogado já. Então, nos primeiros projetos dele, quando tinha alguma solução, ele chamava a lei do mototáxi em Mossoró. Marcos chamou Antônio Rosado, que era um grande amigo, um advogado genial que tinha em Mossoró, e Antônio Rosado me levava como coadjuvante para os encontros de PADSAT. Aí Antônio Rosado, quem vai elaborar a lei é Marcos, aí me dava a honra e o privilégio de elaborar. Então, a redação da lei do mototáxi, que PADSAT foi o instigador, fez reunião com os mototaxistas de Mossoró, quando surgiram eles na Capela de São Vicente. Então, aí pronto. Então, a partir daí, tudo que tinha problema de natureza jurídica, ele me chamava e aí me inseriu num contexto social. A casa do estudante foi interditada. Chama Marcos aí. Marcos, tem a interdição, o Ministério Público interditou a casa do estudante e vamos ter que resolver. Então eu era uma espécie de office boy, resolvedor de problemas, porta-voz. Em suma, tudo que fosse de dilema, problema, eu era uma espécie de auxiliar para assuntos aleatórios de PADSAT. E até mesmo... Essa é a característica dele. Ele gostava... Então ele era um delegador de tarefas. E eu adorava isso porque foi a pessoa mais genial que eu convivi na minha vida. Ele tinha, PADSAT, não só a espiritualidade elevadíssima, como tinha também, ele era um homem de Deus com os pés na terra. Um sentimento que ele tinha do social, do clamor social. E ele reivindicava como ninguém melhorias. Mossoró tem 11 escolas fundadas por ele. Então, 11 escolas, imagine ele, e ele enxergava esse o valor da educação. PADSAT, ele vinha de uma família grande também, de muitos irmãos, né? De 7 irmãos, de 9 irmãos, aliás, e todos eles criaram espaço pela educação. Ele teve um irmão que se tornou ministro do STJ, ministro José Dantas, inclusive chegou a ser o voto definidor da cassação de Collor, né, o ministro José Dantas, e era um homem santo, o ministro José Dantas, assim como PADSAT, era vocacionado também para Deus. Rezava todos os dias, oferecia aí refeições a Deus. Eu tive o privilégio de conhecer o ministro José Dantas. E PADSAT, ele movimentava Mossoró, transformou o bairro Dom Jaime Câmara, ali era uma região de favela, chamava Malvinas, como um todo, e ele levou a informação, a educação religiosa, botou a comunicação com a FM 105, criou creche, em suma, ele era um ativista social no sentido lato, e um político no sentido filosófico, porque dizia Fudon, um filósofo, que a política é a arte de fazer o bem. Então ele sabia como nunca fazer política, como ninguém. Ele gostava de
cobrava do prefeito, cobrava do governador, ligava para o governador com aquela voz dele característica: fulano, onde você está? Você jeito. Esqueceu de Mossoró? Aí vai, cobrava da saúde. Ele já bem idoso, ele disse: Marcos, temos que criar um curso de Direito em Pau de Ferro, que lá só tem uma faculdade privada. Aí ligou para o prefeito de Pau de Ferro, na época era Leonardo Rego: prefeito, você tem que ir a Brasília para pedir. Aí foi a Ludmila, que era a reitora na época: temos que criar a faculdade de Direito. Pedro era o reitor da UERN. Pedro disse: mas eu não tenho uma Pedro Fernandes, eu não tenho um recurso, ele tem que criar. E ele estava nessa batalha de criar o curso de Direito para Pau de Ferro. E não tinha hora, ele me mandava mensagem de madrugada, ele estava acordado, um homem de uma visão fantástica, com 90 e poucos anos de idade ainda acessava Facebook, utilizava o WhatsApp, então era um comunicador intenso. Eu acho interessante, muitos anos atrás, ele me chamou de internet nas escolas, no município. Isso tem não. Isso como é, homem? Tem não. E cara, você está falando sério? Pá, não tem não. É raro ter uma escola com internet. Vamos batalhar por isso. Mas, rapaz, o que eu vi, ele ia aperrear a gente, ligando na minha frente, dizendo: ei, fulano, por que não tem... A vida toda ele passou lutando pela sociedade. E a melhoria educacional é o que eu lembro dele. Sabe, eu sempre digo, Ricardo, que o bom cidadão, a cidadania se exerce com a cobrança. E ele era o melhor cobrador que eu conhecia. É verdade. Ele se informava com as pessoas para tomar certas decisões sociais. Eu achava isso muito interessante. Ele, aliás, era um grande amigo. E uma das lembranças que eu tenho dele, a gente estava lá na Biblioteca Municipal, estava uma sessão da AMOL, Academia Moções de Letras, e aí uma das coisas que eu achei e guardei na minha lembrança, ele estava com a cuidadora dele, e ele disse a ela: veja onde está Ricardo Alfredo. Eu estava sentado lá atrás, aí ela chegou e disse: o padre quer falar com você. Aí eu fui lá: pois não, pai, me tire daqui que eu não estou muito bem, não. Ele tinha esse jeito de não atrapalhar, de ajudar, de querer bem aos amigos de verdade. Aí eu coloquei ele dentro do carro, fui deixar ele no diocesano lá com o motorista, a gente subiu, coloquei ele lá, e disse: muito obrigado. Agora vá para casa, não vamos mais para lá não. Era desse jeito, pessoa extraordinária. Muito bem, professor Marcos. E quanto ao fórum, vamos entrar nesse fórum de debate agora que vai ter lá no Mater Christian, nos traga algumas informações, quais são os temas, o que vai ser debatido. É interessante, o Wellington é assim, o nosso presidente Wellington, ele por ser um ativista cultural, intelectual, ele não tem assim, ele não planeja, ele executa. Seu planejamento, ele disse: olha, ele vai ser pensando no Brasil. Vamos discutir o que, Wellington? Tudo. E como é que se discute? Discute tudo. Tudo. Mas a partir da performance profissional e intelectual de Roberto Freire, nós criamos talvez 5 eixos temáticos para ser motivo de insight. O primeiro eixo temático seria a liberdade de expressão. Roberto Freire, ele foi um dos deputados mais atuantes e laborou muito nisso, foi coautor na genealogia da Constituição brasileira. Ele trabalhou no artigo 5º, que garante liberdade de pensamento e de expressão. Então, o segundo eixo talvez seja a educação no tempo presente. Aí, talvez a gente tenha que abordar a digitalidade, que eu acho que com Roberto Freire, na hora, a gente vai perguntar o que o senhor gostaria de falar. Que, na verdade, nós estamos na condição de espectador. O tema que ele puxar, nós vamos debater e coletivamente. O formato desse evento é andragógico. Os participantes, os audientes, não vão ficar numa posição meramente de espectadores. Eles podem perguntar, debater, fazer colocações. Então, por isso que se chama um fórum Pensando o Brasil. E o pensar é coletivo. O pensar eu digo sempre que sociedade vem de uma decomposição etimológica de sócio na metade. Então, é que o outro sócio na minha metade, quem estiver lá, também possa manifestar-se.
E o formato está 30 minutos de apresentação, 25 minutos de apresentação, 30 para Roberto, talvez 25 para mim, e mais 30 minutos para debate coletivo. Então, o que a gente precisa, talvez, é fazer um rodízio de perguntas e de respostas para fomentar o pensamento. E a ideia é se gerar consciência crítica, porque uma coisa que nós estamos perdendo na digitalidade é a consciência crítica. A primeira informação é a que nos chega, por isso que o espaço da fake news. Se publicarem algo nas mídias e nas redes sociais, hoje, sobre você ou sobre mim, nós não conseguiremos desconstituir num curto espaço de tempo. Eu costumo dar um exemplo muito simples para isso. É subir na montanha com um saco de pena. Abrir lá em cima da montanha, eu duvido você apanhar não todas tem elas. como. É praticamente impossível. É impossível. Local, data, horário e pronto. Quem pode ir? Toda a sociedade está convidada. O espaço é livre lá no Instagram da ACJUIZ, @ACJUIZ. Vocês vão encontrar um link, pode ser na bio, fazer uma inscrição, mas se não fizer a inscrição, não se preocupe, que lá tem espaço suficiente, todos serão muito bem acolhidos e basta ir. Vai ser no Teatro Alfa Lira, lá no Mate Cristi, né? E fica nos fundos da Escola Mate Cristi, a entrada é pelos fundos, a partir das 18h30, 19 horas. Está marcado 18h30, mas começa sempre às 19 horas. Nós conhecemos essa falta de britanicidade. É verdade. Nossa. Vai ser dia 29. Isso, dia 29, sexta-feira. Sexta-feira, dia 29. Deixa eu colocar mais só 2 vídeos e a gente volta para o encerramento. Não posso deixar, que é o convite do presidente para dia 29, lá no Teatro Alfa, lá do Mate Cristo. Esse debate com o professor Roberto Freire, com o professor Marcos Araújo. O outro vídeo também é um vídeo especial sobre o Ulisses Guimarães, é constitucionalista, esse segundo vídeo. E não podia deixar o outro vídeo, que é Poetizando o Nosso Dia, Wanda Jacinto, né? Poeta da poetisa Cecília Meirelles. O vídeo mostrando a abertura também da Academia Mossorense de Letras, abertura de uma cadeira lá na academia, bem interessante. Esses 3 vídeos esses 4 vídeos a gente vai assistir e volta já com o professor Marcos Araújo. Bom, nós estamos aqui convidando todos os telespectadores da TV Câmara, da TCM Canal 23.2, que assistem o programa Memória Acadêmica Trajetórias, para participar do nosso grande congresso, do nosso grande fórum de debates Pensando o Brasil, no próximo dia 29, às 18h30, no Teatro Alfa Lira, do Colégio Marte Cristi, quando teremos pela primeira vez o ex-ministro da Cultura, ex-senador da República, ex-deputado federal por São Paulo e Pernambuco, escritor e advogado Roberto Freire, uma das referências nacionais da política brasileira, e do outro lado, o confrade jurista, doutor professor Francisco Marcos de Araújo. Então, próximo dia 29, sexta-feira, 18h30, no Teatro Alfa Lira, do Colégio Marte Cristi, o forte debate Pensando Mossoró e Pensando o Brasil, logicamente, com a presença de Roberto Freire e de Francisco Marcos de Araújo. Entrada franca e vamos emitir os certificados de participação. A MOL é uma instituição cultural e social com sede aqui em Mossoró, que segue uma ritualística baseada em seu regimento estatutário e dos demais mandamentos acadêmicos. Como sabemos, foi fundada em 25 de setembro de 1988 e desde o seu início tem recebido o zelo e a dedicação dos seus presidentes, fazendo-se perpetuar como uma casa onde a cultura e o saber se sobrepõem ao tempo, enaltecendo a cultura da nossa cidade. São 37 anos que será o seu aniversário, no próximo mês, né, dia 25 de setembro. Serão 37 anos, e 37 anos de trabalhos muito profícuos, trabalhos memoráveis, tanto em crônicas como em contos, e enfim, né, é um trabalho que dispensa comentário
relativamente à nossa Academia Mossorense de Letras, que nesta casa, eventos esses que acontecem, né, muito memoráveis, entre eles, como já falamos, os culturais, assumidos com compromisso com o desenvolvimento e incremento da cultura de Mossoró. Neste ano acadêmico, que é dedicado à confreira Dalva Estela Ferreira de Oliveira, teremos a sessão solene em tributo ao primeiro ocupante da cadeira de número 29, o imortal Dom José Freire de Oliveira Neto, tendo como patrono o saudoso Dom João Batista Porto Carreiro Costa. Vale lembrar que na ocasião será oficialmente declarada aberta a cadeira de número 29, conforme falamos anteriormente. Quem irá proferir a oratória nesta noite, né, será o padre e acadêmico Manuel Vieira de Guimarães Neto. E nesta oportunidade será agraciado com o título de sócio benemérito da Academia Mossorense de Letras, a MOL. Haverá também uma exposição de livros de autoria do agraciado. A solenidade será presidida pelo imortal Antônio Filemon Rodrigues Pimenta, presidente provisório da Academia Mossorense de Letras, a MOL, que tomará assento à mesa diretor dos trabalhos para início da sessão desta noite, 20 de agosto de 2025. Portanto, convidamos para compor a mesa o senhor presidente provisório da MOL, o escritor Filemon Pimenta. Também queremos convidar o escritor padre Manuel Vieira de Guimarães Neto, neste instante queremos registrar a presença do nosso amigo Marcos, né, que se faz sempre presente aqui em nossa instituição, nosso agradecimento. Registramos e agradecemos ainda as presenças dos escritores convidados, familiares do agraciado, autoridades civis, entre outras, e o público em geral, né? E amantes da cultura, da arte, da educação e da história moçorense. A todos os nossos agradecimentos e sintam-se à vontade para o evento que se segue. Senhoras e senhores constituintes, hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Chegamos. Esperamos a Constituição como vigia espera a aurora. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora, será luz, ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. Que a promulgação seja nosso grito, mudar para vencer. Muda, Brasil! Vamos poetizar o nosso dia
Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei muda, mais nada. Poema, motivo, de Cecília Meirelles. Bom, gente, depois desses vídeos que a gente assistiu, a gente está retornando a nossa conversa com o professor Marco Araújo. Professor, aqui já sentou-se várias autoridades, pessoas do mais simples do povo, autoridades mais complexas da nossa sociedade, né? Tive a honra aqui de receber juízes, promotores, já esteve conosco, uma diversidade. Hoje temos a honra de lhe receber. Para mim, pessoalmente, é uma honra pela admiração que tenho pela pessoa humana, que eu aprendi a conhecer através de Padre Sátano. Sempre falava isso para mim, fica perto de Marcos, você aprende a ser humano. Marcos é um ser humano na essência da palavra, escute ele. Ele sempre dizia isso porque quando eu estava dando aula, ele ligava, você está por onde? Estou dando aula. 5h30, termina, passa por aqui. Aí eu passava para conversar com ele lá. Nós tínhamos nossas posições religiosas, mas o nosso respeito e amor mútuo. Uma das coisas que eu achava muito bonito, ele dizia, nós temos algumas ideias diferentes, mas essas ideias diferentes, nós dois nos completam. Ele gostava... Somos defensores de um único Deus, né? É verdade, ele gostava disso. E ele me perguntou... O mais ecumênico que eu conheci na vida dos sacerdotes foi Padre Sátano. Eu também. Ele convivia muito bem, porque, em verdade, a diversidade religiosa pode ser de um ou outro pensar filosófico ou escrito, mas nós temos uma só crença, comungamos da mesma fé, no único Deus. E eu vou fazer como ele sempre me dizia, eu adoro quando você vem aqui, cada vez que eu converso com você, abre espaços para o meu pensamento. Deixa de brincadeira. Mas é verdade, Ricardo. Cada vez que você senta comigo aqui, gasta 1 hora, 2 horas conversando, a gente cria nova perspectiva de visão. E quando você vem aqui, você me traz informações sociais, por exemplo, de internet não tinha nas escolas, ele começava a citar as coisas, e isso cria dentro de mim uma chama de batalha. Quer dizer, muito obrigado, Padre, por me colocar nessa região. Professor Marcos, é uma pergunta que eu sempre faço a todos que vêm aqui. Quem é Marco Araújo, por Marcos Araújo mesmo? Eu digo sempre que eu sou um Zé Colé de província, que Deus abençoou e diz assim, olha, você tem uma missão, me deu uma missão que eu ainda não cumpri, eu acho, mas estou cumprindo, tentando racionalizar a minha vida, talvez colocando o avental do serviço. Então, assim como Cristo fez na cerimônia de lava-pés, lavou os pés do próximo, bem distante dele, do Cristo, sem a imitação própria, mas tentando ser um cristão, talvez eu possa me definir como uma pessoa a serviço. Uma pessoa a serviço que nasceu por dificuldades, teve várias adversidades. Eu nasci laçado, né, como dizia no Matuto, no pescoço por um cordão umbilical, por isso meu nome Francisco. Mamãe diziam na época que quem nascia laçado tinha que botar o nome do santo, e aí botou o nome Francisco por conta disto. E aí o que aconteceu comigo é que talvez eu sou um projeto de vida de Deus que tenha se encaminhado para dar certo, e o que eu faço aqui na Terra depende dele, tudo a ele, a honra, a glória, a fama. Eu não sou ninguém, por isso que eu repito, sou um rebotalho humano, um Zé Colé de província, que estou aqui apenas para tentar servir ou dar ao próximo o máximo que eu puder. Que coisa boa, muito bonito. Você que está em casa, você meu jovem, está assistindo, vocês da universidade que nos acompanha, nossos alunos também, de 1º, 2º, 3º ano, do Fundamental 1, nos acompanha. Exemplo de vida. Família humilde,
acreditou em Deus, primeiro ponto, obedeceu papai e mamãe, trabalhou e estudou. Tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo nessa vida. Quando você acredita em Deus, você já abre a primeira porta. Obedeceu papai e mamãe, Deus se responsabiliza por você. Passa a estudar, aí Deus olha o seu esforço, eu vou abençoar. Aí não tem outro jeito. É um exemplo de vida para a nossa sociedade, para mim como ser humano, para todos nós da nossa sociedade, e é uma honra você estar aqui conosco. Eu lhe agradeço muito por ter tirado esse tempo, eu sei que seu tempo é corrido. Deus lhe abençoe grandemente nessa etapa de vida e continue sendo esse exemplo. Como dizia o padre Sátaro, é um exemplo de ser humano. Sempre me dizia isso. Acompanhe ele, é um exemplo de ser humano. Eu que agradeço gentilmente a sua acolhida, Ricardo. Eu sou seu admirador também. Sei do seu esforço, sua dedicação à educação, à transformação social, e é você que faz a diferença. O seu programa é um viático moderno de comunicação, da cultura, da informação, né, e isso é tudo que o jovem precisa, do estímulo, e os que já são da nossa faixa etária, eles rememoram, reavivam a memória e também se realizam e planificam com as suas palavras. Muito bem, gente, a nossa reflexão final hoje é lições da vida. Se a desilusão atingir sua alma, devastando seus sonhos e ofuscando as novas possibilidades, acredite, e novamente acredite, que tudo passará, pois há um plano do Eterno para você. Não desista nunca. Pense na infinidade de caminhos que se abriu e você, em apenas um dia, uma hora, pode se levantar e ser vencedor. E se algum dia o medo, a angústia, acariciar friamente sua face, fazer você cair diante dos obstáculos, lembre-se de olhar todas as suas vitórias e quanto você já caminhou e venceu as montanhas e vales. Se as palavras de insulto e humilhação agredirem a sua integridade, lembre-se que elas são frutos ainda de almas que não evoluíram e se perderam pela maldade e pela inveja. Se a preocupação atingir sua vida, tornando sua mente enfraquecida e seu corpo cansado, despertando em si o nervosismo e o estresse, lembre-se de olhar para de onde vem o consolo e o rumo que o Eterno lhe dá. Se o mundo se levantar contra você, e você se sentir vazio e inseguro, e invadir o peito essa dor, abra os braços numa prece de agradecimento ao Eterno, e você encontrará o caminho, um alvo, o verdadeiro alvo que leva à eternidade. Você é capaz de tudo. Desde que acredite em si mesmo, saiba enxergar a felicidade nas pequenas coisas da vida, numa conversa com amigos, brincadeiras com seu próprio cachorro, a brincadeira em casa. Veja isso, olhe para si mesmo e veja o quanto você é especial. Imagine o quanto você pode fazer pelo mundo e pelas pessoas. Valorize as suas qualidades, corrija seus defeitos, porque você é um privilegiado de estar na vida e sua história, ela é única, não há outra semelhante a ela. Pense nisso. Ouse sonhar, pois os sonhadores vê o amanhã. Os que desejam sempre que a esperança atinja e os mantenham vivos. Ouse buscar as coisas que ninguém mais pode ver. Acredite na vida, dom especial do Eterno. Acredite em você, acredite no seu potencial, mas acima de tudo, acredite no amor que desce da eternidade. Porque dentro desse amor há esperança e há sonhos para amanhã. Bom, pessoal, a edição do Memória Acadêmica Trajetória hoje vai ficando por aqui. Eu sou Ricardo Alfredo. Agradeço a sua companhia, amizade e sua audiência. Espero que tenha ficado conosco, gostado hoje da nossa edição. Espero que você fique bem. Fique bem com o nosso eterno Deus. Se cuide para que na próxima edição possamos estar juntos mais uma vez. Meu forte abraço
a todos e Deus os abençoe.